mensagem chama-se Eu e o Pai somos um. A paternidade humana diante da paternidade divina. Eu e o Pai somos um. A paternidade humana diante da paternidade divina. O texto principal está aqui em João, Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 30. Tá bom? Nós vamos ler aqui João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Amém. Irmãos, hoje celebramos o Dia dos Pais. O Dia dos Pais é uma data que nos faz pensar em família, em autoridade, em amor, em responsabilidade e também, para alguns, saudade. Alguns terão a alegria de abraçar seus pais, ou já abraçaram, né, durante o dia os seus pais, hoje no almoço do Dia dos Pais. Outros talvez tenham apenas lembranças, como eu, né, do meu papai, que já esteve comigo, mas não está mais. Alguns tiveram pais presentes e amorosos em suas vidas. Outros, já nem tanto, carregam feridas e traumas do passado, né? Talvez por um relacionamento difícil com seu pai. Mas hoje eu quero chamar a nossa atenção para uma realidade superior, para uma verdade muito maior. Quando a Bíblia fala sobre pai, ela nos conduz até Deus, nosso Pai. E quando chegamos a Deus como Pai, imediatamente encontramos Jesus Cristo, o Filho. Por isso, o texto que quero colocar diante de vocês aqui da igreja é uma das declarações mais extraordinárias e mais ousadas que Jesus fez. A declaração que ele fez é exatamente essa que nós lemos aqui, ó, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Ah, pastor, Jesus estava dizendo simplesmente que ele ama o Pai. Não. Jesus não estava dizendo que ele ama o Pai. Pastor, então Jesus estava dizendo que ele concorda com o Pai. Não, não é só isso não. Ele estava revelando a identidade do Pai. E isso foi tão ousado e tão perigoso para ele, que os judeus compreenderam a gravidade da declaração que ia sair dos lábios de Jesus. Eles compreenderam essa gravidade, porque pouco depois disso eles disseram: sendo tu homem, te fazes Deus? Ele não está falando aqui que ele ama o Pai, só isso não. Ele não está falando aqui que ele concorda com o Pai, não é isso não. Não é isso não. Porque olha aqui, ó. Olha aqui. Pouco depois disseram: sendo tu homem, te fazes Deus? Isso foi esquisito. João 10:33. Só abrir a sua Bíblia aí, vocês vão ver isso. O que eles compreenderam, pastor André? Eles compreenderam que Jesus estava reivindicando uma unidade que ultrapassava uma simples relação familiar. E é a partir dessa declaração que quero falar hoje sobre Deus Pai e Deus Filho. Quero falar também sobre a responsabilidade dos pais, sobre a honra dos filhos. E quero falar também sobre a necessidade que todo ser humano tem de Jesus Cristo para chegar
ao Pai. Ah, mas eu vou pegar um atalho e vou chegar ao Pai. Não vai chegar ao Pai, não. Vai não. Porque não tem atalho. Ah, eu vou pegar um outro caminho, vai me levar ao Pai, não vai levar ao Pai, não. Nós vamos entender aqui muita coisa aqui hoje. Primeiro ponto, Jesus revela quem é o Pai. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Agora, quando ele diz isso, toda vez que você lê a Bíblia, você lê o contexto em que a frase está. Observe o contexto aqui comigo só. Ó, Jesus havia acabado de dizer, no versículo 28, antes do 30, isso aqui, ó. Eu lhes dou a vida eterna. E jamais perecerão. Agora preste atenção. E ninguém as arrebatará da minha mão. Isso está no versículo 28, está antes do 30. Aí depois Jesus afirma o seguinte: meu Pai é maior que todos. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Isso está no versículo 29. Vou ler de novo porque vocês estão dormindo. Vocês não perceberam. Vou ler o 28. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem está falando? Ele está falando que ninguém arrebatará da mão de quem? Dele. Isso. Agora no Salmo 29. Meu Pai é maior do que todos. Da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aí ele vai dizer, eu e o Pai somos um. A segurança das ovelhas está nas mãos do Filho e nas mãos do Pai. Está na mão dos dois, do Filho e do Pai. Jesus está falando para todo mundo, está mostrando que existe uma unidade muito mais profunda entre ele e o Pai. E João começa o seu evangelho dizendo o seguinte, para confirmar que ele e o Pai são um. No princípio era a palavra, ou o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Eu e o Pai somos um. O Pai é Deus. O verbo era Deus. Eu sou Deus. Judeus. Eu sou Deus. Igreja. Eu sou Deus. Islamitas. Eu sou Deus. Candomblecistas. Eu sou Deus. Todas as religiões. Jesus está falando em alto e bom som para todas as religiões que Ele é Deus, um com o Pai, e pegarem pedras para apedrejar. Depois, em João 1,14, diz o seguinte: e o verbo, a palavra que estava com Deus, e era Deus, se fez carne, tornou-se um ser humano, Jesus, e habitou entre nós. Quem? Jesus. E vimos a sua glória. A glória de quem? Jesus. Como a glória do unigênito do Pai. Jesus, cheio de graça e cheio de verdade. Em Jesus não há mentira. Em Jesus só há verdade. E quando ele diz, eu e o Pai somos um, ele está falando a verdade, porque Jesus nunca mentiu. Nunca saiu uma mentira da boca dele. Jesus não começou a existir em Belém. Pobrezinho nasceu em Belém. Jesus não começou a existir em Belém. O Filho de Deus era o verbo que estava com Deus. O Filho é eterno e ele estava com o Pai. Ele estava com o Pai antes da criação. Antes da criação. Por isso, quando olhamos para Jesus Cristo, não estamos simplesmente olhando
olhando para um homem que conhece a Deus como um líder. Ah, eu conheço o líder tal, ele conhece a Deus, ele é um homem. Não, cara. Jesus não é isso, não. Não, Jesus não é isso. Nós estamos olhando para Deus Filho, que veio ao mundo revelar o Pai invisível que ninguém viu. Ninguém viu o Pai, mas o Filho unigênito, cheio da glória e da verdade do Pai, encarnou e habitou entre nós para nos trazer o Pai, que todo mundo sempre quis ver, pô. Eu quero ver Deus, eu queria ver Deus, eu queria ver Deus. Viram e o mataram numa cruz. Só que isso era plano deles. Isso é plano deles. Ninguém pega Deus de surpresa, ninguém se antecipa a Deus. Quem pode se antecipar ao Senhor de todas as coisas? Isso é impossível, cara. Nem fica com pena de Jesus por ele ter se sacrificado, não. Por você, não. Fica com pena dele, não, cara. Fica com pena de você. Se você não reconhecer aquele sacrifício, fica com pena de você. Fica com pena dele, não. Porque ele vai voltar como juiz e vai te lançar no lado de fogo e enxofre. Ele não precisa da sua pena, não. Ele precisa da sua adoração. Aleluia. Ele precisa que você largue os ídolos e os deuses e dobre seu joelho a ele. Amém. É disso que ele precisa. Então ele veio para revelar o Pai. E isso muda completamente como entendemos o Dia dos Pais. É a primeira vez, cara, que eu acho que eu estou pregando em Dia dos Pais uma palavra como essa aqui. Porque antes de falar sobre os nossos pais terrenos, Davi, nós precisamos olhar para o Pai celestial. Falar com o Pai celestial. Escutar a sua palavra. Nos orientarmos com Cristo, o Verbo, a palavra de Deus. Ah, eu queria tanto ouvir Jesus falar comigo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Pô, tu não lê a Bíblia não, cara? Tu não lê a Bíblia não? Eu queria tanto ouvir Jesus falar comigo. Pô, Jesus está falando contigo aqui todos os dias, é só você ler a Bíblia e falar com ele, cara. Ah, mas você é aquele cara que quer ver Jesus? Ué, pede para morrer hoje, você vai estar com ele. Você quer ver Jesus? Pede para morrer hoje, você vai estar na glória, pô. Muito simples. Ah, mas eu já vi Jesus 500 vezes. Pô, tá igual apóstolo aí, o homem avestruz? Vai vir com essa para cima de mim? Pastor André? Pô, tá de brincadeira, né, cara? Segundo ponto. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A Bíblia nos apresenta um grande mistério glorioso. Existe um único Deus em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses. Não são 3 deuses. O Pai é Deus. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Mas Deus é um. Aí eu não consigo entender, cara, tem coisas que você não vai entender mesmo não. Nem eu. Porque nós somos criaturas. E Ele é o Criador. Mas você, aqui tem algumas pistas. Aqui eu vou deixar alguns vestígios que Santo Agostinho já ensinou lá atrás. Jesus disse aos discípulos, em Mateus 28, 19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, olha a Trindade agora, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus não ensinou os discípulos a batizar somente em nome do Pai, que é Deus. Jesus não ensinou a batizar somente no nome do Filho, que é Deus. E Jesus não ensinou a batizar somente no nome do Espírito Santo, que é Deus. Ele
ensinou a batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja chamou essa verdade de Trindade. A igreja chamou essa verdade de Trindade. E ao longo da história, teólogos cristãos, como Agostinho, também observaram aquilo que chamaram de Vestigia Trinitatis. Você sabe o que é isso? Possíveis vestígios da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na criação. Por exemplo, olha aqui, ó. Quer ver um vestígio da Trindade? Isso aqui não serve para provar a Trindade, tá? Não serve. Mas olha só, isso aqui vai apontar, vai iluminar a sua cabeça. O que eu tenho aqui? Um copo de água. Eu tenho água aqui. A água é uma só, não é? Mas a água que eu estou tomando é H2O. A água que eu estou tomando, ela pode ser encontrada em estado líquido, em estado sólido e em estado gasoso. Então, não serve para provar a Trindade, mas serve para você pegar os vestígios trinitatis que Agostinho e os teólogos cristãos da época de Agostinho já falavam do vestígios trinitatis. Quer dizer, vestígios da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São vestígios da Trindade na criação. Nós podemos olhar para o universo e admirar a ordem do universo. Nós podemos estudar a matéria, a vida, as leis da física, a complexidade da criação, a imensidão do universo, do cosmos, das galáxias. Tudo isso deve nos levar à admiração, não da criação, mas do Criador. Salmo 19:1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Isto é, tudo que foi criado e que você vê com os seus olhos proclama a existência de um Criador, a glória de Deus. Romanos 1:20 também ensina que a criação manifesta o poder e os atributos invisíveis de Deus. Mas precisamos ser cuidadosos. O que é que eu acabei de falar? Não precisamos encontrar uma nova fórmula trinitária na química ou na física para acreditar na Trindade. Mas nós temos vestígios. Vestígios trinitatis. Anota isso na sua agenda e depois procura pesquisar. Vestígios trinitatis. A ciência pode nos fazer admirar a criação. Porém, é a Escritura que nos revela quem é o Criador da criação. O Criador é Deus. A nossa fé na Trindade não depende de especulações. Ele não depende. A minha fé depende da palavra de Deus. Então, eu quero deixar aqui uma reflexão aqui. A criação revela que existe um Criador. A Escritura revela quem é o Criador. Quem é o Criador? E o Deus que a Escritura revela é Pai, é Filho e é Espírito. Chegamos agora ao ponto 3. Filhos, honrem seus pais. Chegamos à família agora. A Bíblia não trata a autoridade dos pais como uma invenção humana. Não, a autoridade do pai é uma invenção humana. Sempre foi assim, não. Ela vem de Deus. A autoridade dos pais vem de Deus. O 5º mandamento da lei mosaica diz: honra teu pai e tua mãe. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Não vem do homem, vem de Deus. E Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 6, versículo 1:
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E a gente vive uma época muito estranha, muito estranhazinha, sabe? Uma época em que a autoridade dos pais muitas vezes é vista como algo negativo. Não, ele gosta muito de me corrigir. Quem ele pensa que é? Ele pensa que é, não, ele é teu pai, pô. Eu sou o seu pai. Eu não penso que eu sou, não. Eu sou pai. E meu filho tem que me obedecer. Simples assim. Muito simples. Tem nada de negativo nisso. Mas Deus estabeleceu uma autoridade dentro da família. Os pais possuem uma autoridade real sobre os filhos. Filhos precisam obedecer. Aprender a obediência? Precisam. Filhos precisam aprender a ter respeito? Precisam. Filhos precisam aprender a ter limites? Precisam. Precisam entender que não são o centro das atenções. Mas existe uma palavra fundamental em Efésios 6:1. Vamos ler. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Isso aqui faz diferença, tá? No Senhor, porque isso é justo. A autoridade dos pais é verdadeira. Mas a autoridade dos pais é absoluta? Não é. A autoridade dos pais não é absoluta. Somente Deus, Davi, possui autoridade absoluta. Portanto, honrar pai e mãe não significa obedecer a qualquer ordem pecaminosa. Vocês estão compreendendo? Se o pai ou uma mãe manda o filho fazer algo que é contra a palavra de Deus, que é contra os ensinamentos de Deus, o filho deve desobedecer o seu pai. Muito tranquilo e bem simples. Se o pai manda o filho fazer algo que está de acordo com a vontade de Deus, o filho tem sempre que obedecer. Por isso que eu falei que a autoridade do pai não é absoluta. Porque se for absoluta e seus pais mandarem vocês fazerem coisas ruins, vocês vão fazer, pô. E não pode. Está errado. Está errado. Não pode. Então isso significa o quê? Reconhecer a autoridade que Deus estabeleceu e honrar seus pais. E existe algo muito bom nisso aqui. Quando um filho aprende a respeitar a autoridade legítima dentro da casa, ele também aprende a reconhecer que existe uma autoridade maior acima de todos nós, que é o nosso Criador, o nosso Senhor. Então ele vai aprender isso também. Outra reflexão, agora para os filhos. Filhos, honrar seus pais é reconhecer uma autoridade que Deus colocou acima de vocês. Mas obedecer a Deus é reconhecer a autoridade que está acima de todos. Quarto ponto. Pais. Agora, para nós pais. Pais, sua autoridade é uma responsabilidade. É muito fácil pregar. Filhos, obedeçam! Muito fácil. Mas a Bíblia, papai e mamãe, também olha para os pais e diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4, apóstolo Paulo. Então, pai, Deus lhe deu autoridade. Sim, Deus lhe deu autoridade. Mas também lhe deu responsabilidade.
Sua autoridade não foi dada para humilhar o teu filho. Se você usa a sua autoridade de pai para humilhar o seu filho, você não está sendo um pai. Um pai, segundo as Escrituras, não. Sua autoridade foi dada para servir, em primeiro lugar, proteger, em segundo lugar, ensinar e conduzir o seu filho, sem humilhá-lo. Disciplina com humilhação não é disciplina, não. Não confundam as coisas. O pai cristão precisa entender que a autoridade bíblica não é autoritarismo. Tem nada a ver. Jesus é o maior exemplo de autoridade que eu conheço, que exerceu sua autoridade em amor e em serviço ao próximo. Então nós devemos usar a nossa autoridade como Jesus usou. O nosso exemplo é Jesus, cara. Nosso exemplo é Jesus. Jesus disse em Marcos capítulo 10, versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar suas vidas em resgate por muitos. A nossa casa precisa saber que há autoridade. Precisa saber disso. Que há autoridade na casa. Mas a nossa casa também precisa saber que há amor dentro do lar. Os seus filhos precisam ouvir a sua correção? Precisam sim ouvir a sua correção. Mas seus filhos também precisam ouvir sua voz dizendo: eu te amo, meu filho. Quanto tempo você, pai, não fala: eu te amo, meu filho? Quanto tempo? Quanto tempo você, filho, não fala: eu te amo, meu filho? Hoje eu estava falando com algo aqui, que Davi, todos os dias praticamente, ele fala que me ama. Acho que não tem um dia que Davi não chega para mim e fala assim: pai, eu te amo. Acho que todos os dias ele fala isso. Eu estou sabendo criar meu filho. Eu estou conseguindo criar ele bem, graças a Deus. Então, os seus filhos precisam ouvir dos seus lábios: eu te amo. Quando Davi fala que me ama, eu imediatamente falo para ele: eu também te amo. Seus filhos precisam ver você trabalhando, produzindo. Seus filhos precisam ver você orando. Seus filhos precisam ver você pedindo perdão quando erra dentro de casa. Precisam ver você tratando a sua esposa com honra e vice-versa. Nossos filhos precisam ver tudo isso. Seus filhos não aprenderão só com palavras, mas aprenderão muito com o que vocês demonstrarem com as vossas vidas. A autoridade de um pai não é medida pelo medo que ele impõe aos seus filhos, pelo medo que seus filhos têm dele. Não. Mas pela responsabilidade com que o pai conduz os seus filhos. Agora a gente chega ao quinto, penúltimo ponto da mensagem. O maior legado de um pai é levar os filhos aos pés de Jesus. Aos pés de Cristo. Nós, pais, podemos deixar muitas coisas boas para os nossos filhos. Nós podemos deixar uma casa, um carro, uma profissão, uma conta bancária, uma boa educação, mas tudo isso, manos, é passageiro. Jesus perguntou em Marcos capítulo 8, versículo 36, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Nós não devemos criar os nossos filhos somente para esta vida aqui. Nós devemos preparar os nossos filhos para a eternidade. Amém? Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, diz o seguinte: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentados em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Josué declarou:
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. E essa aqui é uma declaração muito poderosa. Porque os pais, por melhores que sejam, eles não conseguem salvar os seus filhos. Eles não conseguem produzir regeneração no coração dos seus filhos, porque isso é uma obra do Espírito de Deus. A salvação pertence ao Senhor. Mas nós, como pais, podemos apontar para o Salvador. Podemos orar com os nossos filhos. Podemos ler a Bíblia com os nossos filhos. Podemos falar de Jesus para eles. Podemos lhes ensinar o Evangelho. Mostrar que Cristo não é apenas um assunto num dia de domingo. Hoje é domingo, tem culto. É dia de falar de Jesus. Não, cara. Que pensamento pobre é esse, meu? Não, tem que falar de Jesus todo dia, cara. Todo dia. Todo dia. Cristo precisa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. De verdade. E talvez o seu filho esqueça muitos presentes que você deu a ele. Talvez ele se esqueça. Mas ele nunca esquecerá de um pai que lhe ensinou: filho, Jesus é o seu Senhor e Salvador. Ele não vai esquecer não. Reflexão. O maior patrimônio que um pai pode deixar a seus filhos não está na terra. Está em apontá-los para Cristo e para a eternidade. Amém? Chegamos agora ao último ponto da mensagem, que é o ponto 6, para acabar. Quem tem o filho tem o pai. Quem tem o filho tem o pai. Este é o ponto mais importante desta mensagem. Quem tem filho tem o pai. É o ponto mais importante dessa mensagem. Talvez você tenha um pai maravilhoso. Você aí que está me vendo na internet, no Facebook, no YouTube, a mensagem vai ficar gravada. Talvez você tenha um pai ausente. Talvez você tenha perdido seu pai não esteja mais vivo. Talvez você carregue uma ferida familiar. Mas existe uma realidade maior. Todos nós precisamos de Deus, o nosso Pai Celestial. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E como podemos chegar ao Pai, pastor André? Como eu faço para chegar ao Pai? Eu não vou te responder não, eu vou chamar Jesus para te responder. Aqui em João capítulo 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho, não existe outro mediador, não existe outro Salvador. E João escreve ainda: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Olha aí, eu falei que esse ponto é o ponto mais importante da mensagem. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. A sua religião nega o Filho? Nega. O Filho não é Deus. Você não tem o Pai. Não tem. Eu sinto muito te dizer essa triste realidade. Segundo o próprio Jesus Cristo, todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Primeira epístola de João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículo 23. Sabe o que eu quero te ensinar aqui? Você que nega o Filho, você jamais poderá dizer: eu quero Deus, mas não quero Jesus.
você jamais poderá dizer: eu quero Deus, mas eu não quero Jesus. Por quê? Porque biblicamente isso é impossível. Você não pode ter o Pai rejeitando o Filho, pois o caminho para o Pai passa pelo Filho. Não tem como. É impossível. É impossível. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos do reino de Deus. E veja João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, receberam quem? O Filho. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. No nome do quem? Do Filho, cara. Do Filho. Essa é a simplicidade do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Nós éramos pecadores. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. E aqueles que creem nele são recebidos no reino dele como filhos de Deus. É isso. Por isso, neste Dia dos Pais, a pergunta mais importante não é apenas: você tem um pai? Não, não é essa. A pergunta é: você tem um filho? Pensa aí. Pensa aí na sua religião, nos dogmas da sua religião, nas doutrinas que se ensinam na sua religião. E responda: eu tenho filho? Ou os dogmas da minha fé e da minha religião me ensinam o contrário? A minha pergunta para você é: você tem filho? Por que eu estou te perguntando isso? Porque em 1 João, lá no fim da Bíblia, 1 Epístola de João, capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o filho de Deus não tem a vida. Você tem um filho? Eu tenho filho. Você tem a vida. Não, eu não tenho filho, eu não creio nisso. Isso não é. Você não tem a vida. Você não tem a vida. Você vai viver. Você vai morrer. Você vai ser ressuscitado pelo filho. Você não crê. O filho vai te ressuscitar, vai juntar o teu corpo, teu espírito, e vai te lançar dentro do lago de fogo e enxofre. Merecidamente. Você vai merecer o próprio, porque você calcou os pés do Filho de Deus. Você zombou do sangue da nova aliança. Você cuspiu no sacrifício do Filho de Deus. E você vai ser mandado para os quintos dos infernos merecidamente. Então não basta ter um Pai na terra. Para termos o Pai Celestial, precisamos receber o Filho. Precisamos receber o Filho. Concluindo, está acabando. Hoje falamos de pais, falamos de filho, falamos de autoridade, falamos sobre responsabilidade, mas tudo que a gente falou no final nos trouxe de volta ao Filho Jesus. Por quê? Porque ele disse: eu e o Pai somos um. Elcio, vem aqui. Elcio, vem aqui dar uma mexida nesse som. Pais precisam de Cristo. Filhos precisam de Cristo. Casamentos precisam de Cristo. Famílias precisam de Cristo. Igrejas precisam ensinar sobre Cristo. Falso profeta, teólogo da prosperidade, homem avestruz, apóstolos e apostolizas
A maior aberração que eu já vi na minha vida. Apóstolos e apostolidas. Chega da vontade de vomitar. Vocês não conhecem Bíblia, cara. Vocês não conhecem a palavra. Quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu investigo a Bíblia, mais eu vejo o quanto eu não sei. E, cara, quando eu vou me relacionar com pessoas, eu vejo o quanto elas não sabem. Elas sabem menos do que eu. Eu, no meu grupo de estudo em Angola, eu me dei nota 6 em conhecimento bíblico. 6,5. Então as igrejas precisam ensinar sobre Cristo. Eu não estou ensinando muito não. Estou ensinando muito não. Então pais, amem seus filhos. Ensinem seus filhos. Corrijam seus filhos. Orem pelos seus filhos. Levem os seus filhos até Cristo. E filhos, honrem seus pais. Obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é justo. Agradeçam aos seus pais enquanto eles estão vivos. Deixa para agradecer e fazer homenagem depois que morreu, não, pô. Faz homenagem quando está vivo. E para você que ainda não conhece Jesus, eu lhe digo hoje, Pastor André, 8 de agosto de 2026, arrependa-se que ainda dá tempo. Arrependa-se que ainda dá tempo. Creia nele. Receba o Filho e reconcilie-se com Deus. Pois quem tem um filho, tem o Pai. Quem não tem um filho, diz que tem o Pai. Mas não tem. Está se auto-iludindo e está se enganando. Não tem. Então que hoje, Deus restaure famílias. Deus fortaleça a fé dos pais. Que Deus ensine os nossos filhos. E acima de tudo, que pecadores como eu encontrem o Salvador que eu encontrei, Jesus Cristo de Nazaré. Porque o maior presente não está embrulhado num papel. O maior presente foi pendurado na cruz. A maior oferta de sacrifício. E o seu nome é Jesus, o Cristo, Filho de Deus. O maior privilégio que podemos ter, irmãos, não é simplesmente ser chamados filhos de nossos pais terrenos. É sermos recebidos pela graça como filhos do nosso Pai Celestial. Filhos de Deus. Eu posso dizer, eu sou filho de Deus. Eu também posso, embora não creia no filho. Não pode. Não pode. Eu te ensinei aqui. Ou você vai continuar a ser burro. Não pode, cara. Quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho, não tem um pai, pô. Simples assim. Você vai ter que aceitar o filho. Não vai ter jeito. Você vai ter que aceitar o filho. O Espírito Santo vai te convencer dessa burrice sua. E você vai ter que aceitar o filho. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e todo o louvor. Agora eu vou encerrar orando por todos nós e agradecendo a Deus. Amém? Pai eterno, obrigado porque nos deste o seu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela cruz, pela ressurreição e pela graça salvífica. Abençoa, Senhor, os pais que me ouvem agora. Dá-lhes, meu Deus, sabedoria para conduzir as vossas famílias. Dá-lhes, meu Deus, humildade para reconhecer seus erros e fidelidade, Senhor, para ensinar a tua poderosa palavra. Abençoa, Senhor Deus, os filhos e ensina-os a honrar os seus pais. Consola aqueles que sentem saudade dos seus pais, que já morreram. Cura aqueles que carregam feridas familiares.
Salva, Senhor, aqueles que ainda não conhecem o teu Filho Jesus, o que eu acho muito difícil. Mas salva, Senhor, que eles compreendam que somente pelo Filho nós chegamos até o Pai. Leva-nos ao arrependimento, à fé e à santidade. Que nossas famílias sirvam ao Senhor e que tudo seja feito, meu Deus, para a glória do Pai, em nome do Filho, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Feliz Dia dos Pais para todos vocês. Permitindo Deus, domingo que vem estaremos aqui de volta.